Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com um vídeo de microfone sem fio. Esse daqui é um microfone da Shure também, EW100G3, um microfone sem fio aqui, mas nesse caso aqui, diferentemente do PG58 que eu fiz a avaliação anterior, em alguns vídeos atrás, eu vou deixar o link aí, esse aqui eu estou com a base receptora aqui também, então eu consigo fazer uma avaliação um pouquinho melhor, pelo menos para ter uma ideia, questões de ruído, interferência e alcance. O principal problema é que eu não tenho necessariamente as mesmas condições do ambiente em que esse microfone é usado, onde há vários outros microfones, a distância é grande, etc, etc. Então eu não necessariamente tenho as condições ideais para tentar reproduzir esse problema. A gente faz o que pode, né? Bom, basicamente o que eu estou aqui fazendo, o que eu vou fazer, na realidade comecei a fazer o processo de depuração dessa coisa toda, tá? Estou medindo aí com o Rigol o alimentador da base, né, da base principal, que é uma fontezinha, e estou também usando o nosso fiel Keithley 191, só para medir a tensão de saída do plug pack aí da base. Então, vamos lá, vamos ver o que mais a gente consegue descobrir aí, e a gente vai dar uma olhadinha por dentro dessas belezas. Isso é sempre interessante. Então vamos lá. Bom, primeira avaliação aí que eu estava fazendo, basicamente, é a fonte de alimentação da unidade receptora principal, tá? Basicamente, essa unidade alimentadora aqui, depois eu vou dar uma olhadinha, eu vou mostrar aqui, mas ela é uma unidade esses plug packs bem fraquinhos, né, bem vagabundinhos, que a gente normalmente encontra por aí no mercado e que eles falham muito, né? Então eu estou fazendo a avaliação primordialmente, estou vendo aqui os 12 volts na entrada, está oscilando um pouquinho, apesar disso não refletir muito no osciloscópio, então eu não sei se a variância aqui do Keithley realmente pode ser por causa de Ripple ou qualquer outra coisa. E é por isso que eu estou com o osciloscópio aqui, porque a gente vai avaliar isso tudo mesmo. Basicamente, para complicar a guerra, esse aqui é o conector, né, amarelinho, tá? Mas assim, esse enguiço todo de conexões aqui, ele na realidade é dado pelo fato de que, apesar do conector ser um barrel jack, esses conectores típicos de fonte, o diâmetro interno desse pininho aqui é muito menor do que os diâmetros que eu normalmente encontro nos adaptadores que a gente encontra por aí. Normalmente esses barrel jacks desse tamanho aqui é 2.1 ou 2.5 milímetros. Mas eu imagino, bom, a indústria de equipamento profissional sempre inventa alguma coisa. Então esse diâmetro interno aqui realmente eu não consegui encontrar um adaptadorzinho que funcionasse legal. Então, na realidade, eu estou usando um fio aqui para fazer a conexão. Paciência. Então, na realidade, estou conectado no osciloscópio. O Keithley está oscilando bastante. Eu estou vendo uma grande faixa aqui de oscilações, tá? Pode ser também porque eu normalmente, quando a gente faz avaliações de ruído em fonte de alimentação, a gente limita um pouco a banda passante. Esse osciloscópio é um osciloscópio de banda larga, aqui, apesar de falar 100 MHz, ele está liberado para 500. Então são 500 MHz. 500 MHz você capta muita coisa do ambiente. Então você dá uma limitada na banda aqui para 20 MHz, só para poder fazer uma medida um pouco melhor. Aqui, naturalmente, está aqui, tensão RMS, 12 volts, oscila um pouquinho, mas o osciloscópio é sempre um pouco menos preciso do que o nosso multímetro. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui para complemento AC, corrente contínua, corrente alternada, e aí aqui agora eu vou dar uma olhadinha no Ripple dessa coisa toda, tá? Então o que eu vi no Ripple originalmente eu não gostei muito não, tá? O Ripple é bastante alto, tá? Eu estou aqui em torno de 200 milivolts, e aqui só regulando um pouquinho o trigger, não, tá razoável, tá mais ou menos parado. O Ripple está em torno de 400 milivolts, é 200 milivolts por divisão, tá? Então, 400 milivolts, que é 0.4 volts. Então realmente não inspira muita confiança, não para uma fonte em que vai alimentar um sistema de áudio, etc. Então isso pode introduzir ruídos indesejáveis ao longo do canal. Não creio que isso seja necessariamente o problema primordial, mas evidentemente que pode contribuir para a coisa toda, tá? Aí, naturalmente, uma outra avaliação que eu fiz também foi botar uma pequena carga. Aqui são 51 ohms, vai dar o quê? Vai dar uns 200 e poucos miliamperes de corrente. Então, quando eu ponho essa carga aqui entre o negativo e o positivo, o Ripple diminui. Mas a tensão cai significativamente.
quase 0,5 volts. Então a fonte, eu tô desconfiando um pouco dessa fonte, tá? Esse plug pack aqui, ele é recomendado para 400 mA, é um plug pack de chaveado, mas botar uma corrente tão pequenininha e ele cair tanto, a gente desconfia um pouco. Enfim, basicamente esses são os dois testes que eu fiz na fonte, só para ter uma ideia, se por acaso ela estava em mínimo estado, um estado razoável. Então, vou dar uma olhadinha no plug pack e vou dar uma olhadinha dentro dessa belezinha aqui. Vamos lá. Bom, aqui só mostrar a fonte mais a miúde. Está aqui a marmota toda das conexões para fazer a medida nesse barrel jack chato. Tá? Não tem nenhum sinal significativo aqui, mas eu andei fazendo umas outras medidas de ripple, algumas avaliações mesmo dentro do próprio circuito. E no final das contas, aquela interferência, aquele ruído de 400 mV não parece ser real. Parece ser alguma coisa sendo captada do espaço aqui, principalmente pelas grandes e longas conexões. Então isso aqui, principalmente esse cabo aqui, o cabo de alimentação, ele deve estar captando alguma coisa que eu não consigo necessariamente eliminar. Enfim, basicamente deve ser um falso alarme aí. Mas o que está me preocupando ainda é a queda excessiva de tensão, tá? A fonte de alimentação em si, aqui é o bloco inferior dela com os contatos de tomada, aqui é o bloco superior dela, tá? Com algumas especificações. Eu vou ser sincero, parece falsificada, o letreiro, as inscrições são todas meio tortinhas aqui em relação à própria caixinha, tá? Mas enfim, eu não sei ao certo. Tem aqui as especificações aqui embaixo, as especificações efetivas de capacidade. A capacidade que ele fala são 400 mA, 12 volts. Então, jogando aí 200 mA, ele baixar meio volt, não sei. Não sei se é significativo, mas me preocupa um pouco. Basicamente está aqui a fonte é simples, né? Então aqui as entradas de tensão, a gente já fez inúmeras análises dessas fontes em outros canais e outros vídeos, mas está aqui as entradas de tensão pelas conexões, passam aqui, você nota que passa por um bloquinho aqui, esse bloquinho é um fusível e vai direto para a ponte retificadora primária aqui. Então está aqui o outro carinha, passa o quê? Passa por um varistorzão, um PTC na realidade, um termistor bem parrudo, por isso que eu estou achando, essa fonte deve ser original, porque a qualidade dos componentes é bem razoável. E aí chega nesse outro lado aqui, esse outro lado daqui eu acompanho um pouquinho o circuito, vai no outro lado da ponte retificadora. Então naturalmente chega, a tensão é retificada, tem um bando de capacitorzinhos em série em paralelo com cada perna da ponte retificadora, isso é uma coisa comum para evitar estresse nos diodos, tá? E a saída aqui vai direto para onde? Tem um carinha aqui, que é um dos capacitores de 400 volts daqui do primário, tá? E aí você passa aqui por um indutorzinho, tem até um centelhadorzinho curioso aqui, numa das pontinhas, caso haja sobretensão. Tem um centelhador aqui, mas passa por um choke, na realidade, um choke de filtro. Esse choke pretinho aqui. Esse choke pretinho vai para o outro lado. Esse outro lado aqui, vai pulando, tem um jumper, etc, etc, e chega o quê? No segundo capacitor de filtro. Então, na realidade, é uma configuração semelhante de válvula. Capacitor, indutor, capacitor. Fonte de amplificador valvulado tinha muito disso. E basicamente aí aqui vai para onde? Vai para essa seção toda do chaveador principal. Esse chaveador principal tem uma série de componentes SMD e o controlador, né, da fonte, que liga justamente no transistorzinho. Esse transistorzinho aqui é a saída para esse trafinho. Esse trafinho aqui é o trafinho principal. Tem dois diodinhos aqui, acho que são dois diodinhos freewheeling para não detonar o transistorzinho, tá? E aí ele passa para o quê? No transformador ele passa para a parte secundária. A parte secundária bem isolada aqui da parte primária, então realmente a fonte está bem feita. A parte secundária aqui, então os taps do transformador estão aqui, aí tem o baita do diodo aqui, de retificador, Schottky, da saída. E esse retificador eventualmente encontra o seu caminho para os capacitores, os dois capacitores de filtro de saída e um indutorzinho também. Então, na realidade, a fonte é relativamente bem feita, os capacitores parecem estar em bom estado, poderia até dar uma olhada neles e fazer um teste. Tá? Capacitores todos de qualidade Michuruca, não são lá muito, são Samsung e tal, mas enfim, me preocupa um pouco essa queda de tensão, que pode ser influenciada pelos capacitores de saída, mas por outro lado, eu não sei se isso é tão significativo assim. Basicamente, essa aqui é a fontezinha de alimentação, o plug pack
da Sennheiser aí, supostamente original, mas que esse letreiro tá me pegando, tá? Enfim, vamos passar para a unidade principal. Bom, tá aí o receptor, tá? O receptor aqui, bonitinho, tá? Ele tem uma telinha aqui bonitinha e tal, sincronismo e tal, alguns controlezinhos, liga, desliga, tá? E aqui, na realidade, é só uma fitinha que casa com a cor do microfone, só para o pessoal não se perder. Mas basicamente é um receptor bastante avançado, tá? De RF, e efetivamente ele apenas recebe, tá? E aqui são as conexões do painel traseiro, que eu já mostrei aqui, o jack de entrada, conexão de microfone balanceada, né? XLR, não balanceada, que é um P10 normal, duas conexões de dados aqui, eu não sei o que é, não dei uma olhada no manual ainda, e aqui tem as duas conexões de antena para fazer a diversidade completa, tem duas anteninhas BNC lá, e esse aqui é só para fazer a diversidade de maneira bem completa. E aqui a especificação 12 volts a 300 mAh, então eu não estou tão furado assim, botando uns 250 mAh na saída, só para tentar avaliar a fonte, e ela dá uma quedinha razoável, mas enfim, de repente isso aí é o esperado mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do bichinho. Eu na realidade já tirei os parafusos, e aqui ele joga um pouco para trás e abre assim, sem problemas. O carinha é bastante simples, na realidade a conexão aqui para o display, basicamente aqui o display é o que? Apenas os chaveadores e as chavinhas e 3 controladores em bolha aqui, 3 controladores de display, tá? Aqui é um LM324, então não é muita coisa. E aqui tem um flat cable que carrega energia e carrega os dados, né? Para cima e para baixo, para a placa principal. A placa principal, curiosamente, ela é o seguinte, ela tem aqui um carinha tudo blindado, aqui é a seção de fonte, então não interessa muito, um 7805, então no final das contas os 12 volts podem nem ser tão críticos assim, à exceção da alimentação para os circuitos de áudio. Os circuitos de áudio estão logo aqui, 7805 deve alimentar a parte toda digital, e talvez tenha até uns reguladorzinhos de tensão aqui no meio, nessa seção aqui, que ainda baixa a tensão mais ainda. Mas o detalhe é o seguinte, esse cara aqui tem de todo jeitão de ser um microcontroladorzinho, que tem uma série de resistorzinhos aqui, redes resistivas, justamente com canais claramente de dados que vão para esse cara de cá, para esse carinha do lado de cá. E aqui tem uma série, todos esses outros integradinhos aqui, boa parte deles são integrados a amplificadores operacionais, tá? Então você tem o 062, e tem uns outros aqui, o 4558, se não me engano e tal, todos da JRC. E tem um carinha aqui que é um Max da vida, que deve ser para o quê? Para serialização dos canais aqui de dados, né? Tem um 75176 aqui também, que é um serializador, se não me engano, ou um supressor de sinais, estou tentando lembrar aqui. E a parte mais interessante é a que vem para cá, para o ladinho, a parte de radiofrequência. Vamos dar uma olhadinha mais, vamos dar uma aproximada aqui para a gente dar uma olhada melhor. Bom, essa é a seção de RF, deu um zoom bacana aqui. Então estão aqui na realidade as duas antenas, uma do lado de cá e a outra do lado de cá, né? Na esquerda e bem na direita. Tá? E aqui, curiosamente, só um detalhe de versão de hardware, e aqui bandas de frequências suportadas. Por quê? Porque esse equipamento suporta frequências ao redor do mundo, isso é vendido ao redor do mundo. Eles restringem as bandas dependendo das taxas de frequências em alocação no país em que esse equipamento vai ser vendido. Então, provavelmente isso aqui é setado por esses resistorzinhos aqui. Por sua vez, esses resistorzinhos devem setar alguma coisa ou nos receptores diretamente, que é o que eu imagino, talvez numa etapa intermediária, como esse carinha aqui do meio, ou talvez até no próprio microcontrolador, não tenho certeza. Mas, curiosamente, aqui então, você vê aqui as duas antenas, tá? Aqui tem toda uma série de passivozinhos, esses passivozinhos azuis aqui, na realidade, são indutores. Tem uma série de indutores e capacitores, mas são indutores de alto fator de qualidade, tá? Indutores SMD. Se não me engano, isso aqui são 0201, são realmente esses bem pequenininhos, ou 0402, um dos dois. E isso aqui, na realidade, é muito provavelmente a seção de casamento de impedâncias da antena, tá? Por quê? Essa aqui está bem próxima da antena, né? Tem um casamento de impedâncias com antena externa. E por quê? Porque tem toda essa linha de transmissão com impedância controlada em 50 ohms, muito provavelmente. Dá para notar que tem uma distância realmente fixa entre o grande plano Terra e o sinal aqui, a microstrip aqui,
que está andando em cima da PCB, né? Isso aqui tudo é a impedância controlada não só nessa distância aqui, mas também na distância com o plano terra que está embaixo dessa placa. Essa placa deve ser multicamada, tem um plano terra embaixo aqui. Aí chega nessa outra seção assim com uma série de indutores e capacitores, a terra, né, indutores, filtros e tal. Então isso aqui na realidade é uma série de filtros, uma seção de filtragem, né, para eliminar espúrios e harmônicos e etc, tá? Justo na saída dos transmissores, que eu estou imaginando que são essas duas caixinhas aqui, numeradas 1 e 2, transmissores ou receptores. No caso, essa aqui é uma unidade receptora. Então são dois receptores. Então tem um filtro bem interessante aqui, justamente para filtrar nas bandas em que o equipamento opera. E imagino que esses dois receptores, essas duas seções receptoras aqui, elas sejam combinadas, talvez nessa caixa grande ou nessa outra menor. O que eu imagino é que possam ser, talvez essas duas seções receptoras sejam combinadas ou sejam talvez amplificadas nesses dois equipamentos, nessas duas caixinhas aqui e jogadas nessa parte intermediária aqui, ou vice-versa, elas são combinadas aqui e depois são jogadas nessas duas caixinhas aqui, justamente para amplificação posterior, que aí jogam para essa outra caixinha aqui. Eu não estava querendo muito abrir esses casquetes, porque eu não queria realmente me meter em muita confusão, mexer muito nas coisas. E essa outra seção aqui na lateral aqui, tá me parecendo, tá com uma carinha de ser, sabe o quê? Fonte de alimentação. Imagino que isso aqui seja uma pequena partezinha de fonte que alimenta essa coisa toda, tá? Tem uma série de furos aqui, talvez para colocação de um dissipador de calor posterior, caso fosse necessário, mas imagino que isso aqui seja realmente o ciclo de alimentação dessa coisa toda de baixíssimo ruído, tá? Então tá aí um grande plano terra bonito e tal. Tem a seção aqui final, né, que joga lá para o nosso microcontrolador. O nosso microcontrolador chega aqui, todos os dados aqui que a gente apresentou antes, né, parte digital aqui, parte realmente analógica, parcialmente digital. O microcontrolador está aqui. Por que é um microcontrolador? Porque tem dois cristalzões, um de 32K e um aqui de mais alta frequência. Talvez esse carinha aqui seja o próprio receptor digital, tá? Toda aquela parte lá é blindada em RF. Isso aqui é caro, tá? Essas blindagens aqui normalmente são bastante caras. A placa em si é relativamente barata de fazer, mas quando você vai agregando todos os passivos, todos os componentes, a parte de RF começa a ficar bem cara. Então aqui só dando uma panorâmica do que a gente tinha falado um pouco mais à distância aí, né? Só para vocês darem uma olhadinha no que eu estava comentando aqui, das redes resistivas para o display, o regulador principal aqui de 5 volts, tá? Tem uns reguladorzinhos menores aqui, provavelmente baixam para 3.3 volts, outro aqui também, né, para o regulador de tensão. Aí aqui tem uma parte aqui embaixo que vem dos 12 volts, né? E provavelmente essa seção aqui é toda analógica para quê? Para o circuito balanceado, que são dois capacitorzinhos de saída aqui de 22, que provavelmente fazem um acoplamento para a saída balanceada aqui. Isso aqui deve ser filtro, esse outro cara. E aqui a saída analógica é esse P10 aqui, esse conectorzão aqui, a outra saída analógica, né? Então tá aí. O resto do mais... um outro detalhezinho aqui só. Um N4007, um diodão aqui contra reversão de polaridade, que é uma boa ver isso, tá? E muitas vezes, isso era muito comum em equipamentos profissionais dos anos 90, as fontes de alimentação eram invertidas, você colocava uma fonte errada, explodiu o equipamento, tá? Então, enfim, tá aí essa seção de dados que eu havia comentado, que eu não sei ao certo para que ela existe, e o resto aqui dos outros componentezinhos, diversos amplificadores operacionais e etc, etc. Enfim, basicamente, essa aí é a visão geral do interior do receptor. Bem, relativamente simples. Bom, está aqui a unidade do microfone, tá? Ela é bem mais complexa que a PG58, que eu analisei, que a gente viu no outro vídeo. Tá aqui, tem um displayzinho, o displayzinho que é semelhante, né? O outro tem um display um pouco mais simples, tá? Mas aqui tem toda uma etapa aqui com os mesmos casquetes, transmissores, etc. Então realmente bastante interessante, com grandes flat cables que se unem aqui a um controladorzinho pequeno aqui. Curiosamente, esse aqui é o mesmo estilo de encaixe de baterias do outro, do PG58. Claro, você não muda em time que está ganhando, né?
Agora, coincidentemente, eu descobri o problema, ou pelo menos um gravíssimo problema que tem nessa unidade. Explico. Enquanto eu estava no processo de desmontagem, tá? Essa peça aqui, eu descobri que essa peça aqui é a antena. Naturalmente, a antena está embutida aqui. Eu imaginei que fosse por encaixe, né? Então, o que eu fiz? Essa parte do display é uma peça única aqui, que tem parafusos, tá? Então, o que eu fiz? Essa peça se encaixa aqui, sem problema nenhum, né? Você enfia ela aqui, ela se encaixa sem problema nenhum. E aí, o que acontece? O que acontece é que eu, na realidade, antes de retirar isso, eu retirei essa parte inferior aqui, essa parte traseira, que contém a antena e contém esse pequeno jog dial aqui. Detalhe curioso, essa parte toda saiu, inclusive com a antena lá atrás. Até então eu não tinha entendido muito bem qual era dessa antena, eu achei que fosse um encaixe ou algum contato. E saiu esse jog dial, certo? Esse jog dial saiu junto com essa peça aqui. Claro, tem um conectorzinho. Agora, curiosamente, desse outro lado aqui tem um pontinho de solda. Esse pontinho de solda, quando eu estava tentando tirar essa peça, eu tinha tirado a outra peça, quando eu tentei tirar essa peça, o pontinho de solda estava me atrapalhando aqui, não me deixava puxar essa peça. Aí eu peguei o ferrinho de solda, só dei um piquezinho só para tirar o pontinho de solda e me deixar resvalar essa peça. Aí é que eu descobri que essa antena, alguém mexeu nisso daqui, tá? Todo esse resvalado de solda e coisa, não fui eu quem fiz, não. Alguém mexeu nisso aqui no passado. Então essa antena ou estava sendo segura por apenas uma pequena pontinha, ou então simplesmente foi partida ao longo dos anos e, enfim, teve um pequeno acoplamento aqui e aí a antena estava trabalhando mal e porcamente. Mas no final das contas eu acabei descobrindo a solução, a fonte do problema meio que por acidente aqui. Então, na realidade, o que eu tenho que fazer é simplesmente soldar essa antena de volta de maneira bem sólida e de maneira que o conjunto possa ser desmontado. Então, eu imagino que alguém tenha tentado desmontar isso aqui, ou então o pessoal comprou o microfone usado e tal, e alguém já tinha dado uma mexida nisso aí. Mas, enfim, o que eu vou tentar fazer agora? Remontar o conjunto. Eu dei uma olhada aqui, parecia ter nada de muito grave. Esse carinha é bem intrincado, bem chato de desmontar, porque tem essas flat cables, eu não gosto dessas flat cables, mas enfim, eu vou só dar uma revisãozinha geral nesse cara, tá? Tem toda a etapa aqui, e aí eu vou dar uma olhadinha, eu acho que com isso daqui, a remontagem da antena de uma maneira apropriada, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse cara funcionar contento e com a faixa que ele precisava ter. É isso aí. Então, eu vou fazer toda essa remontagem e vou fazer um teste. E aí vou ter que ver se eu consigo levar para o pessoal lá para fazer um teste no campo em si, para a gente conseguir fazer a avaliação final. Eu posto aí qualquer update nesse resultado. A propósito, o PG58 aparentemente está funcionando bem. Então, eu acho que, não sei se vocês lembram no vídeo anterior, se vocês não viram, vejam lá. O vídeo lá, eu descobri que tinha uns contatos de bateria que estavam meio maus, etc. E eu simplesmente limpei os contatos de bateria. A coisa aparentemente voltou a funcionar. Então, o que eu imagino que alguém ou mexeu nesse cara aqui, ou então deixou esse microfone cair de uma maneira tal que esse contato tenha se partido. E aí, eu tenho que só refazer o contato. Tomara que seja apenas isso, coisa simples. E aí põe o bichinho para funcionar de volta. Mas é isso aí, pessoal. Eu sei que não é necessariamente uma sessão de diagnósticos e tal, mas esse tipo de problema pode ser comum, principalmente numa coisa que é mecânica como essa. Eu já vi algumas vezes esse tipo de contato acontecer, às vezes até placa partida e outras coisas, então não tem jeito. Vou dar mais uma analisada miúde, mas não vi nenhum sinal de placa partida aqui, só mesmo essa conexão de antena interrompida. Então é isso aí. A gente fica por aqui, e até a próxima. Aquele abraço.